Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, povo da quarentena. Mais uma noite que não é apenas uma noite, mas é uma noite especial, simplesmente porque é noite especial. Trocadilho péssimo, mas o homenageado desse especial não é nem um pouco ruim, nem um pouco fraco. Estou falando de Raul Seixas. Chegou o dia que Raul Seixas, devidamente, merecidamente, será homenageado aqui pelo Coluna Blues Rock. Como vocês sabem, ou pelo menos como uma boa parte sabe, por que eu estou homenageando hoje o Raul Seixas? Porque o Coluna Blues Rock faz uma série de copas, como assim copas? Mata-matas. Tá fazendo uma série de mata-matas durante essa quarentena, já que estamos sem futebol. E como o homem sem futebol fica maluco, o que eu pensei? Farei aqui mata-matas para dar aquele espírito de decisão, de competição, enfim. Já fiz um mata-mata com as maiores bandas da história do rock. Ganho pelo Led Zeppelin. Já teve o especial Led Zeppelin, está no YouTube. Aliás, se você não viu o especial Led Zeppelin, veja no YouTube do Coluna Blues Rock, Coluna Blues Rock 2.0. Depois fizemos uma Copa só com bandas americanas. Campeão Creedence. Creedence também ganhou um especial e está lá no Coluna Blues Rock 2.0. Fizemos também um especial Kraftwerk, mas não porque ele entrou em competição, mas porque o Florian Schneider, que foi um dos fundadores do Kraftwerk, morreu. Vou fazer logo então um especial Kraftwerk, meu, porque, com todo respeito, eu adoro Kraftwerk. E eu sei que se pudessem eu jogar ovo, tomate, vegetais em cima de mim, mas eu prefiro Kraftwerk do que Beatles. Pronto, falei, me calo agora. Pois bem, nessa Copa do Brasil, Raul Seixas ganhou simplesmente de 200 a 4 do Camisa de Vênus, ganhou de 450 do... Agora eu esqueci de quem que ele ganhou na semifinal. Daqui a pouco... Do Dr. Sin? Não. Agora eu esqueci. E ganhou a final do Barão Vermelho, menos humilhação, apenas 132 a 21. Menos humilhação, né? Pois bem, como sempre, eu vou fazer aqui um especial. Vou fazer aqui um histórico rapidamente. Os especialistas em Raul Seixas já estão chegando aí. Eu só vou fazer uma coisa. Obrigado, Gu51. Foi um Mutantes que ele ganhou na semifinal. Meteu 400 a 8, um negócio desse. Obrigadão pela correção. Faria um histórico aqui muito rápido, mesmo porque tem muita gente aqui que sabe muito mais de Raul do que eu, mas um históricozinho que não faz mal a ninguém. Eu só gostaria de fazer não é verdade uma errata, mas eu gostaria de me corrigir de uma coisa que eu falei ontem na Quarentena Sessions com o Thiago Mello. O Thiago Mello é o novo guitarrista do Dr. Sin, banda de rock, hard rock, metal brasileira, uma super banda. E o Thiago é um super guitarrista. Se você não viu essa Quarentena Sessions, corre lá no YouTube, tá super legal. E eu chegou um momento que falei, né, que o Hendrix, se estivesse vivo, ele estaria gravando blues. E um amigo meu, o Chico, esse sim, uma enciclopédia de música, né? Eu não sou enciclopédia. Ele tem um HD aqui de não sei quantos mil teras para saber tanta coisa. E ele falou, pô, Hugo, com todo respeito, mas eu acho que ele não estaria fazendo blues, ele estaria fazendo jazz. Mesmo porque ele já tinha aquela turnê agendada com Miles Davis, mesmo porque o Hendrix, ele gostava dessa coisa da experimentação, ele era fio desencapado. Eu acho que ele não teria tanto saco para fazer discos atrás de discos acústicos. E eu pensei, e o Chico tem razão, de fato. Eu acho que se Hendrix estivesse vivo, ou tivesse vivido por mais tempo, ele ia estar sempre se enveredando para aquele lado do fusion, como o Miles entrou naquela fase elétrica. E claro, nada impediria que ele fizesse um disco de clássicos do blues acústico, ou tivesse um disco com mais citações ao blues, mas de fato o Chico tem razão, o Hendrix estaria hoje, ou então pós, né, fazendo coisas mais puxadas para o jazz fusion. Pois bem, Raul Seixas, 28 de junho de 45, nasce ele na Bahia. Silvio Passos daqui a pouquinho vai poder falar muito mais do que eu. Gravou ao todo 17 discos. Primeiro disco é de 68, Raulzito e os Panteras.
último disco, A Panela do Diabo, de 89. Não precisamos falar, né, que o o Raul Seixas, ele sempre foi um fã inveterado daquele rockabilly. Rockabilly de Elvis Presley, Little Richards. Ele sempre adorou aquele rock and rollzão dos anos 50. Inclusive numa entrevista que eu fiz com o Rick Ferreira, que é puta gente boa, o cara é muito gente boa, nossa. Eu falei, pô, eu acho que eu vejo muito o Raul Seixas sendo um Buddy Holly brasileiro. E aí ele, não, ele pode ter até no iniciozinho, né, ter pego uma influência de Buddy Holly, aquela galera do rock and roll, mas o sonho do Raul Seixas, ou não digo o sonho, mas a referência dele era o John Lennon. Então, o Rick me consertou aqui. Pois bem, Elvis Presley, Little Richards, e é engraçado, eu sou professor e eu costumo falar que o aluno que só tira 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 no colégio não é tão bom assim. Pelo menos não no sentido da sacação, da criatividade. Por quê? Pelo que eu estava lendo, o Raul Seixas simplesmente repetiu 5 vezes a terceira série do Fundamental. Só que ele repetia, mas ele não parava de ler livros da biblioteca, do acervo pessoal do pai dele. Era um fã inveterado de leitura, de literatura, e é por isso que depois, né, ficou muito claro o cunho dele, a genialidade do Raul na composição, na hora de escrever letras. Em 63, ele funda, lá em Salvador, o The Painters, que logo depois passa para os Panteras. Nisso, por convite do Gerry Adriani, os Panteras e Raulzito vão para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles gravam, em 68, Raulzito e os Panteras. O disco não foi bem de venda, infelizmente, isso deixou o Raul muito triste. Ele chegou a passar necessidade, aquela música Ouro de Tolo mostra, é um tanto quanto autobiográfica. Ele volta para Salvador e depois ele acaba conhecendo, se não me engano, algum produtor, algum manda-chuva da CBS, e ele volta para o Rio para trabalhar como produtor. Como produtor, ele produz Gerry Adriani, Doce, Doce Amor, onde tem saudade, diga por favor, Doce, Doce Amor. Claro que eu cantando é horrível. Ele produziu Renato e seus Blue Caps, Odair José e muitos outros. Nisso, ele começa a ter uma carreira bem respeitável como produtor musical, como produtor de gravadora. Só que ele queria mesmo ser cantor, era o sonho dele. Acaba conhecendo o Sérgio Sampaio e em 71 gravam o que para mim é uma das obras mais psicodélicas, mais derretimento, mais várias cores da história da música, que é fantástico, que é a Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. A partir daí, o Raul volta a produzir, volta a gravar. Em 72 ele participa do Festival Internacional da Canção com Let Me Sing, Let Me Sing, Let Me Sing My Rock and Roll, musicaço, ele vai muito bem. Nesse mesmo ano ele conhece o Paulo Coelho. Em 73 ele estreia seu primeiro disco solo, agora sim, Krieg-Ha Bandolo. Vou chamar aqui a nossa primeira convidada, que é a Alex Liberali. É de 87. O Raul estava à frente. Enquanto a escola falava do descobrimento do Brasil, ele já estava lendo filosofia. Não tinha como ele não repetir a escola. A escola deveria ser um tédio para ele. Concordo inteiramente. É de 87. E eu também gostaria de fazer um agradecimento à página Raul Seixas FM. Foi uma página que acreditou na brincadeira. Porque essas cópias são brincadeiras, gente. Não é para deixar nenhum fã ofendido, como teve um músico aí famosinho de talk show que veio me dar esporrinho. Tudo não passa de uma brincadeira e eu agradeço muito a página Raul Seixas FM por ter comprado a brincadeira, por ter entrado na brincadeira, por ter divulgado a página do Coluna Blues Rock. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigadão. Vou chamar a Alex Liberali, que é uma cantora brasileira. Conheço já pelo menos um mesinho, mais ou menos, e eu adoro a voz dela.
Hello! Não sei se você É, consegue me ver. não, tá tela escura. Pois é, cara, tá uma tela escura. Por que será? Então, Deixa olha, eu vou eu, fazer. Como é que a deixa eu gente te, faz? eu vou te remover e colocar de novo. Tá bom, tá. Vamos lá, Alex. Voltei sem nada. Pô, sério? Cara, o que tá acontecendo? Não, eu vou te chamar, tá? Tá, pode ser, pode ser, pode ser. Ao vivo é assim, a voz tá perfeita, realmente. Enfim, muito obrigado a todos que estão aqui. Quem não segue o Coluna Blues Rock, siga o Coluna Blues Rock, por favor. Vamos ver se agora com Alex vai. Opa, já comecei, já entrei, mas continua preto? Continua preto, Alex. Cara, não acredito nisso. Isso não é a primeira vez que me acontece. Já me aconteceu isso uma vez com uma pessoa. Eu estava em cima e É ele estava sério? embaixo, aconteceu isso. É. Eu não sei por que Porra. que acontece isso. Nunca Vamos tinha fazer o acontecido. seguinte, Alex. Vamos fazer o seguinte. Você quer reiniciar o seu computador ou o seu celular, não sei. Aí, enquanto isso, a gente muda a Tá, ordem dos convidados, pode ser? então tá, beleza, beleza. Então tá, até já. Beleza, até já. Bem, como a Alex está tendo problemas técnicos, vou então mudar. Silvio, eu vou te chamar agora, tá? Deu Silvio. Silvio Passos. Cadê Silvio Passos? Não, não. Silvio Passos. E aí, Silvio, tudo bom, meu amigo? Hello, tudo bem? Tudo bem? Opa, Desculpa ter feito essa mudança aqui de última hora, que tivemos problemas técnicos. sem Eu tinha problema. falado que já tinha combinado com o Silvio que ele seria o segundo convidado por volta de 9h30, mas então a gente faz por aí. Adoro essa camisa que você está vestindo, Dead Kennedy. Ah, Amo essa banda. I love. Amo, simplesmente amo. Estou aqui com um dos maiores especialistas de Raul Seixas no Brasil. Estou falando de Silvio Passos, um cara muito respeitado na comunidade de Raul Seixas. Silvio, eu vou fazer uma pergunta introdutória, mas assim, por que Raul Seixas e o quanto, como que ele te toca? Por que você tem esse fascínio pelo Raul? Cara, isso começou ainda na minha adolescência. Eu era super fã de Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, King Crimson, enfim. Eu não gostava de música brasileira. Vamos começar por aí. Porque minha família toda foi construída em cima de música brasileira e eu tinha que fugir à regra, né? O mais velho, o menininho mais velho. E quando eu voltei os meus ouvidos para a música brasileira, isso por volta dos meus 17 anos de idade, veio uma enxurrada de coisas. Veio Mutantes, veio Chico Buarque, Caetano Veloso, Peso, Terreno Baldio, O Som Nosso de Cada Dia, e veio aquele baiano que tocou a minha infância toda nos bares, nas igrejas, nas festas juninas. O Raul era muito presente, né? O Raul era como um sucesso absoluto nas rádios. Era incrível. Então, acho que aquilo meio que me incomodava. Eu não era muito fã daquela coisa muito popular, não. Mas quando eu parei para reouvir o Raul, já com outros ouvidos, já um pouco maior, já estava com meus 16, 17 anos, o texto do Raul me veio como uma porrada e a postura dele, a atitude muito rock and roll do Raul também, isso já e meio que traduzia para mim os meus ídolos americanos ingleses, né? Bob Dylan. Eu vi você falando aí que o Rick atestou mesmo a grande influência do Raul era o Lennon e o Dylan, né? O Sim. pessoal fala muito que o Raul é o Elvis brasileiro. Eu falo, onde vocês estão vendo Elvis brasileiros no Raul? Brasileiro no Raul não existe. O Raul é muito mais Dylan e Lennon Ah, do que o Elvis. Bom, enfim. E essa paixão veio justamente por isso, pela atitude rock and roll do Raul. Eu também já tinha passado pela fase do punk. E o Raul tinha aquela atitude meio punk, sim. mas com um texto muito bom que até então e até hoje eu não vi na música brasileira, seja no rock ou na MPB ou em outro segmento qualquer musical do Brasil. É uma profundidade, né, cara? Porque assim, quem escuta
sem estar prestando atenção, acha que é uma letra boba. Mas não é, uma letra inteligente. É uma letra sarcástica, é uma letra ácida, é uma letra que coloca o dedo na ferida. Perfeito, exatamente. E o Raul, com aquela coisa baiana dele, e maluquinho para a época, né? Uma questão Claro. o nego realmente achava que Raul era só mais um maluco no palco, né? Quando perceberam que realmente ele não estava para brincadeiras, aí a coisa ficou feia pro lado dele. Haja vista que ele foi torturado pela ditadura, né? Foi ele, Paulo Coelho e tantos É. outros, né? O Raul se safou, assim como outros cantores famosos, justamente a fama o salvou, né? Sim. Ao mesmo tempo que a Sim. fama cobrou um preço do Raul enquanto cidadão, enquanto pessoa, nesse mesmo processo a fama cobrou também, acabou fazendo com que Raul fosse um usuário contumaz de álcool e algumas drogas e tal. Complicado isso. É verdade. Enfim, a gente está numa quarentena, né? Num período de reclusão social, num período de limitações. Vou botar uma palavra, vou usar um termo forte, mas de limitação de liberdades também. A gente não pode simplesmente ir para a rua fazer o rock and roll. Não pode, está proibido. E eu tava, claro, quando eu vou fazer um especial como esse, eu vou dar uma revisada, reescutar um pouquinho. Tem muita coisa que passa, né, e a gente se esquece. Mas, porra, tem umas músicas do Raul que ele foi profético, cara. No dia em que a Terra parou, SOS, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Porra, parece que o Raul Seixas está vivo escrevendo uma música agora, cara. Pois é, logo lá atrás, lá na década de 80, quando eu fundei o fã-clube, comecei a desenvolver os primeiros textos sobre Raul, eu dizia algo mais ou menos assim, e ele estava vivo ainda, né? Porque aquelas músicas, elas já tinham pelo menos 12, 15 anos que foram compostas, né? Sim. E aquele texto continuava super atual. O Raul ele tinha uma formulazinha mágica para compor as músicas dele. Quais eram esses elementos? Além do olhar crítico para o mundo, ele trabalhava com elementos de filosofia, né? Então, Sim. isso permanece, faz com que a coisa seja realmente a longo prazo. Tem uma palavra que define bem isso, que são... me fugiu a palavra. Na verdade, eu acordei agora há pouco, estou fazendo download da minha alma ainda. Eu acordei exatamente às 19h55. Se eu fosse dormir mais um pouquinho, acordar no meio do programa. Sensacional. Atemporal, lembrei. É uma atemporal. Atemporal. Essa é a palavra. Com certeza, com certeza. O Raul, ele nunca ficou para trás. É engraçado que na quarta passada, Silvio, eu fiz um especial Kraftwerk. Eu me amarro em Kraftwerk. Adoro. Eles foram punks antes do punk lá na Alemanha. E eu estava falando isso com os convidados. É impressionante como Kraftwerk, na década de 70, já falava da coisa da robotização e das máquinas e do computador, muito antes de terem inventado. E eu vejo muito o Raul nessa linha, cara. Ele tinha uma visão, não era só futurista, mas era uma visão futurista, embasado na filosofia, embasado na história. O cara era foda, cara. Era foda. Realmente, os brinquedos do Raul, né? Como você falou logo aí no começo, quando eu liguei, já estava rolando, mas eu peguei esse trecho, você falou, o brinquedo do Raul era a biblioteca do pai. Quer dizer, o cara já estava se alimentando de muita informação, não só a informação ali do momento, né, que ele era jovenzinho, mas pegando informação de todo lá para trás e trazia de lá para trás, aqui para frente, olhava para frente, mais para frente ainda, e via que no fundo é tudo igual, não precisa de bola de cristal para a gente saber o que vai acontecer daqui a pouco, né? Com certeza. Bola de cristal. O Raul tem várias fases, tem vários períodos da carreira dele. Eu sei que é uma pergunta um tanto quanto injusta, mas qual é aquela fase que você mais se identifica dele? Olha, é difícil responder isso, porque realmente são várias fases. O Raul é a própria metamorfose ambulante. Mas, quer dizer, como eu o conheci ali na última década da vida dele, esse período eu me identifico muito, porque isso também, a década de 70, o Raul era aquele típico baiano, artista baiano, muito zen, falava muito calmo, os shows tinham os monólogos longos, o pessoal pirava nisso, né? Os discursos do Raul. Nos anos 80, o Raul tá mais para Sex Pistols do que para ler.
enfiando o pé na jaca, e tá esculhambando geral. Eu gosto muito dessa postura mais punk do Raul. Curto Que muito. legal. O Antônio Silva está perguntando, fala um pouquinho da sua relação pessoal com o Raul. Bom, eu conheci o Raul ainda jovenzinho, né? Eu tinha 17 anos de idade. Tive o privilégio de não ser só mais um fã chegando na casa dele. Ele permitiu que eu entrasse na vida dele e fizesse parte do cotidiano dele, né? Não só do cidadão, mas do artista também. Eu virei Uhum. meio mascote ali. E permaneci com ele até o fatídico 21 de agosto. Né? 21 de agosto. Então, quer dizer, num primeiro momento, ali, vou colocar no primeiro mês, eu estava deslumbrado, né, cara? Eu estava andando com Jimmy Page, pô. Eu estava andando com Frank Zappa, saca? Estava andando com os meus ídolos. Ele traduzia isso para mim. Mas, com essa convivência cotidiana, e era intensa a convivência, diga-se de passagem, já passou a ser uma coisa muito comum. Era como se fosse mais um brother, só mais um amigo, que me ligava e falava, porra, eu moro ainda hoje aqui na Zona Norte de São Paulo. Raul morava na Zona Sul. Cara, para atravessar naquela década de 80, que não tínhamos o transporte fácil que tem hoje, eram 4 horas de mula e 12 de trem. Era muito longe. Então eu cruzava São Paulo inteiro. E normalmente, quando eu ia para casa do Raul, eu não voltava no mesmo dia. Ele já ficava uns 3, 4 dias, uma semana. Enfim, não sei exatamente se era isso que o rapaz queria ouvir, mas uma convivência muito bacana. Foi meu grande mestre, né? Meu professor de verdade. O Raul tinha essa coisa de ensinar, não só pessoalmente, mas você vê através de entrevistas, através da música dele, de uma maneira ou de outra, ele está tentando ensinar a passar alguma coisa. E eu tive esse privilégio de ser aluno presencial. Raul me ensinou a tocar um pouco de violão, até hoje não aprendi a tocar direito esse trem. E mil outras coisas. E tentar explicar o que você aprende é como tentar explicar o gosto de uma maçã para quem nunca comeu a maçã. Só vai saber se provar. Agora, o Silvio, me parece, e acho que eu tenho quase certeza, né? Mas vou perguntar para você que teve esse convívio com ele, que o Raul era daqueles caras que em cima do palco, na hora que tinha que mandar ver, ele era o rock and roll, anarquista, Sex Pistols que você falou, mas em casa, nas suas relações de amizade, ele devia ser uma flor, um doce de pessoa. Exatamente isso. Exatamente. Eram dois personagens, né? O artista é o artista. Lá no palco, o Raul se transformava realmente. Era o artista. Ele até dizia que Raul Santos Seixas é o criador e o Raul Seixas a criatura. E ele controlava o personagem como aqueles coisinha de cordel, bonequinho de marionetes, né? Aham. E até que eu acho que chegou num momento, aí mais lá para o final ali da carreira, que os dois se misturaram, os criador e criatura, um já não sabia mais quem era o outro. O Raul estava numa postura muito mais artista o tempo todo, embora fora do palco o Raul fosse um doce de pessoa, o coração do tamanho do mundo, queria ajudar todo mundo. Impressionante, cara. Acho que o único, eu conheço muitos artistas, eu estou no meio artístico desde de garoto, né? Então, o Raul ele tem umas características, é só ele. Eu não vi isso em nenhum outro artista que eu conheço, tanto de renome como de outros setores, não só da música, do rock, mas do teatro, do cinema, da televisão. Raul tem essa coisa única. Todos nós somos únicos, claro, mas o Raul tinha uma coisa que transcendia até essa coisa nossa de sermos únicos, entende? Uma coisa muito mágica. O Raul tinha uma luz, tinha uma leveza. Sim, E ao sim, mesmo sim, tempo, quando tinha que sim, ser punk, ele era punk sim, mesmo. sim, sim. Concordo Incrível. inteiramente. Eu fico assim pensando, eu falei aqui um pouquinho antes, né, que as músicas do Raul Seixas de 30 anos, 40 anos, servem para esse momento que a gente está vivendo. Mas eu também fico pensando, porra, como seria bom ter o Raul Seixas vivo só agora, para ele falar o que tinha que falar, sabe? Porra, os elementos para ele compor ia estar tão fácil para ele fazer música hoje, com tudo isso que está acontecendo. Mas o Raul, como todo artista, gênio e visionário, né?
sofreria muito com isso também. O Raul tinha essa sensibilidade, ele sofria com muitas músicas, eram fruto de um sofrimento mesmo, dessa percepção de sacar além do óbvio, né? De olhar, entender o filme por trás da tela do cinema. E isso acarreta um sofrimento no observador, né? No cara que está observando, que está escrevendo. Isso tudo é um parto, e nenhum parto é sem dor. É Né? verdade. Você é muito querido aqui. Eu nunca tive uma live tão movimentada em comentários. Está chegando aqui muita pergunta. Não posso fazer todas, não posso repassar todas, mas eu selecionei aqui algumas, tá? Sim. O Elton está perguntando para você. Qual, na sua opinião, foi o melhor parceiro do Raul? Difícil. Eu acho que não existe o melhor parceiro, porque tudo é um processo de alquimia. O Raul teve 23 parceiros musicais, 23 ou 24 por aí. Eu mesmo fui um parceiro musical dele. Só que não com muitas músicas, né? O processo não foi esse. Foi mais um aprendizado do que uma carreira de parceiro do Raul. Mas o Cláudio Roberto é um grande parceiro que tem uma outra ótica. O Paulo Coelho, todos os elementos muito místicos, isso não parte do Raul. Isso parte da parceria dele com o Paulo. Onde tem muito anarquismo, muita filosofia, isso é Raul Seixas. Onde tem muito misticismo carregado demais, isso não é Raul, isso é bem Paulo Coelho. Entendeu? E tem toda a coisa do romantismo do Raul também, isso é muito Raul, o apaixonado, né? Aquele meio Tim Maia, assim, que se entrega de braços abertos ao amor, ao romance, às mulheres. Então, quer dizer, não existe... Eu sei que essa pergunta tem um tom provocativo, entre Paulo Coelho e Cláudio Roberto e Marcelo Nova. São três elementos nesse tubinho de ensaio muito diferente um do outro. Então não dá para julgar. Eu seria injusto de falar que o Paulo é melhor, que o Cláudio é melhor, ou que o Marcelo Nova é o melhor. Então cada um tem a sua importância. Não tem essa de ser melhor ou menos. Claro, também acho. São coisas diferentes, períodos diferentes, momentos diferentes. Exato. É como falar das mulheres. Qual foi a melhor mulher do mundo? Não existe. Claro, isso. Claro. O canto vegano não é uma pergunta, mas ele está falando. O canto vegano está falando. O Raul foi o maior artista brasileiro. Eu concordo. Eu amo Mutantes. Eu tenho um fascínio pelo Arnaldão. Eu amo o Hermetão Pascoal. Amo o Hermeto. Amo o Tom Jobim, de paixão também, mas a coisa do Raul, ele transcende, sabe? Ele transcende, eu concordo inteiramente. Ele não é melhor que nenhum desses outros grandes artistas que a gente tem na música, no rock brasileiro. Ele é único, é como os Rolling Stones. Eu sempre pego Stones como exemplo, porque eu adoro Stones. Eu também. Aí falo assim, pô, vai adiantar alguma coisa você falar mal ou falar bem dos Rolling Stones ou dos Beatles? Não, porque eles já conquistaram o lugar dele. O Raul conquistou a importância dele dentro do cenário todo da música brasileira, né? Então ele não é melhor nem pior. Ele é o Raul. Pronto. Ele é o Raul, também acho. Também acho. O Cauê Pastrello, ele está botando aqui um assunto que é meio polêmico. Ele está perguntando o que você acha da acusação de que o Raul teria delatado o Paulo Coelho para a ditadura. Cara, isso eu já tinha sido abordado anteriormente no livro do Mago, né? Da biografia do Paulo Coelho. E o JB Medeiros, jornalista, conheço há 200 anos o JB, ele resolveu mexer nesse vespeiro de novo e acho que acabou não surtindo o efeito que ele queria. Não acredito que Raul delatou, e nem o Paulo acredita nisso. Aquela história que houve aí na mídia, aquilo foi uma jogada de marketing, velho, para promover o livro do JB, foi só isso. Você vê que o Paulo Coelho, em 3 dias, eles causaram um barulho gigantesco na mídia, tanto na mídia escrita como na televisiva e na internet, né? Essas mídias sociais. Depois ele simplesmente falou, apagou tudo e falou, isso é coisa do JB Medeiros. Eu entendo, não fiz parte disso, queria me envolver, não fiz questão, não vou me envolver com isso, mas nada me tira da cabeça que isso foi uma armaçãozinha, um marketing marrom. Para mim, não passou disso. Tá tudo bem, Raul tá bem, sacanagem mexer com um cara que não tá aí para se defender, jogar o nome dele numa situação dessa, né? Pelo amor de Deus. É feio. É feio. Primeira coisa, falta de respeito.
Também acho. Vamos dar um tempinho de perguntas. Gostaria de fazer uma pergunta, cara. Você Sim. falou em Frank Zappa, né? Adoro. O outro cara que, assim, é uma das minhas próximas tatuagens, né? Já tenho meu Motorhead aqui, meu Jim Morrison, mas... Tenho as minhas aqui também. Você falou em Frank Zappa, e, bicho, pra mim um dos discos mais psicodélicos da história da humanidade é o da Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10. Tem muito Zappa ali, tem muita coisa, é sensacional. Poderia falar um pouquinho da gravação desse disco, porque é simplesmente o Raul com outro cara aqui doido, mas que era um dos caras mais inteligentes que a gente tinha, que a gente já teve, que foi o Sérgio Sampaio. O cara era um gênio. Gênio, gênio. A obra do Sérgio é pequena, mas é densa, né? Sim. Todos os discos do Sérgio não tem como você colocar só uma música. Você tem que ouvir tudo. O Sérgio é conhecido. Tive o prazer, o privilégio também de desfrutar da amizade do Sérgio. Cara, esse disco, ele já estava tudo meio planejado. O Raul pegou artistas que não estavam na grande mídia ainda, né? Mas estavam lá na CBS. O Raul era produtor na CBS. E nessa época, Raul estava ouvindo muito Vanilla Fudge e Frank Zappa, entre outras coisas malucas para a época, né? Claro. E resolveu fazer o disco todo, na verdade, do Raul. Ele resolveu desenhar aquilo, acho que uma forma de sair da CBS, não com aquela mancha, com aquela coisa do produtor de música brega, de musiquinha água com açúcar, que já estava programada a saída do Raul da CBS. Ele já ia, de qualquer forma, participar do Festival Internacional da Canção, que o Sérgio Sampaio já tinha buzinado muito na cabeça do Raul, falando: Raul, você é do palco, velho. Você não é para ficar sentado numa mesinha produzindo bando de louco. Então, acho que o Raul foi uma forma dele deixar um bom trabalho, além do outro, de tudo que ele fez lá na CBS, o trabalho dele com o Lennon, por exemplo, a vida e obra de Johnny McCartney, aquilo também estava muito além do tempo, daquela época, né? 70, 71. Então, e foi todo construído assim, o disco não tem ficha técnica, você não sabe quem tocou o que ali. Aí foi, acho que até para não culpar muita gente, né? Não se encontrou. Eu tive na CBS a terceira edição desse álbum, foi graças a mim e a ajuda do Raul, em 84. Lá na CBS não tinha uma única nota de quem tocou o que, quando, onde, por quê. E é um disco que o Raul tinha um puto orgulho dele. Raul tocou quase todos os instrumentos em Dr. Pacheco, por exemplo, né? Que o Raul não era só cantor e compositor. Ele também tocava de tudo um pouco, brincava com os instrumentos. E no Dr. Pacheco ele praticamente tocou tudo. Ele parece que só não tocou a bateria. O resto ele tocou absolutamente tudo. Eu volto a afirmar, esse para mim é um dos maiores discos da música mundial. Isso é um descasso, tá no mesmo nível de Zappa, Mutantes, Pink Floyd, tá aquela doideira maravilhosa. Vou te contar uma curiosidade Fala. sobre esse disco. Na época que o Kurt Cobain apontou que os Mutantes era a melhor banda que ele conhecia de fora dos Estados Unidos e tal, né, a banda que estava consumindo Mutantes, eu lembro que tinha uma outra banda lá de Seattle. Eu não lembro qual, que eu consumi muito esse pessoal nessa época do grunge. Aí eu consumi muito. E eu lembro que eu lendo uma entrevista de uma banda, eu preciso achar isso, inclusive, para botar nas minhas redes sociais, uma banda apontando o Sociedade da Gran Ordem Cavernista. Um grande disco de música brasileira que eu tenho aqui na minha coleção. O cara colecionava coisas do mundo todo. E ele saca o Cavernista. Interessante, né? Só que os Mutantes, claro, como estava na boca do Kurt Cobain... ofuscou essa coisa do cavernista. Mas eu peguei um livro americano de música, o cara trata somente da música brasileira, e Raul tem um grande destaque dentro desse livro. E não que o Mutantes também não seja um grande exemplo, um grande expoente da música brasileira, porque o Mutantes é do caralho também, pelo amor de Deus. Fusões, o Raul fez essa fusão, né, do rock com o baião, que marcou muito, mas os Mutantes meio que faziam isso também, né? Fundia música sertaneja com rock psicodélico, enfim. Sim. Eu acho que essa coisa das fusões já estava muito presente naquela geração, né? Mas acho que tem nunca tinha pensado nisso, mas acho que tem uma grande diferença, ô Silvio. O Mutantes, queira ou não queira, eles tinham o Rogério Duprat para fazer toda aquela orquestração. O Raul fazia
Sozinho, é isso mesmo. Tem Sozinho. o Tom Zé ali ainda também, né? É, exatamente. Era uma Compondo muita coisa para patota, eles. Sim, uma turma, era uma patota. O é, Raul era o Raul, com solitário. certeza. Sempre Exatamente. solitário. Dom Quixote perde. O Thiago Bittencourt, aproveitando que a gente falou do Sérgio O grande Sampaio Thiago. e da Gran Ordem Cavernista, ele está perguntando por que que o Raul, não, depois da Gran Ordem Cavernista, não fez mais parcerias com o Sérgio Sampaio. Houve algum tipo de atrito ou simplesmente... Nunca, nunca, nunca houve nenhum tipo de atrito. O Raul e o Sérgio se amavam, cara. Foram a vida inteira, assim. Enquanto o Raul esteve vivo, o Sérgio morreu logo depois, também do mesmo mal, né, alcoolismo. Sempre se curtiram muito. Eu lembro que o Sérgio vinha para São Paulo, quando encontrava com o Raul, esquece do mundo, né? Você tá ali só... Você é uma pessoa invisível quando os dois estavam juntos. Mas acho que não tinha mais não tinha uma coisa de química dos dois fazerem música juntos, né? Nunca teve, na verdade. O Raul procurou a parceria dele com o Sérgio, era brother, assim, sabe? Coisa de irmão. Por exemplo, com o Paulo Coelho, ali era uma coisa puramente profissional. O Raul enxergava no Paulo elementos que iam combinar muito bem com o que ele buscava. A relação do Paulo com o Raul foi puramente profissional. O próprio Paulo assume isso. Ele fala, velho, eu nunca fui amigo do Raul e o Raul nunca foi meu amigo. Nós tínhamos uma relação de compositores profissionais, diferente do Raul com o Cláudio Roberto, que já tem uma... O Raul conhecia o Cláudio bem antes. Na década de 60, o Cláudio namorava a Heloísa Seixas, prima do Raul. Mas eles só vieram a compor alguma coisa junto realmente aí a partir da segunda metade da década de 70, né? E aí não se largaram mais também. Fazendo agora uma pergunta que é um tanto quanto mais ampla, do Márcio Sick, ele está perguntando, Silvio, você... São José dos Campos. Ele está perguntando, Silvio, você acha que a rebeldia do rock acabou? Eu só deixo dar um pitaco. Eu acho que durante muito tempo, o rock nasceu do underground, isso é fato. E enquanto o rock estava no underground, o rock foi rebelde. Eu acho que quando o rock ficou muito, muito estrela, foi para todas as mídias, para o Faustão, vamos botar assim, eu acho que ele deu uma domesticada. Agora que o rock está voltando a ser underground, agora que o rock não tem mais espaço na TV, quase não tem mais espaço na rádio, eu acho que o rock, nesse momento, vai voltar a ter essa rebeldia. Não sei se você concorda comigo. Concordo e vou fazer um adendo. Quando virou Bur Rock, né? BR Rock, Brock, Aham. que foi a década de 80 do rock brasileiro. Sim. Estourou Titãs, estourou Legião, Ultraje, né? Essas bandas tudo midiáticas mesmo. Claro. Ao mesmo tempo que o rock and roll estava na mídia, estava sendo consumido mesmo, né? Como se consome essas coisas que rolam hoje, no underground estava rolando punk rock, estavam rolando umas bandas de metal que nunca estiveram na mídia. Né? Você viu, porra, o Made in Brasil, cara. Conheço o Made in Brasil. O Made in Brasil é o dinossauro do rock brasileiro, né? Os nossos Rolling Stones, talvez. Pela idade que o Oswaldo, o Celso, esses caras estão aí, nunca ocuparam um minuto numa grande mídia. Nunca vi ele, né, nessa. É uma banda rebelde do rock and roll. Eu tenho a minha banda também que nunca ocupou espaço na mídia e nunca vai ocupar, primeiro pelo nome e segundo pelas nossas músicas também. Não são músicas pop. Então, o rock and roll continua rebelde. Assim, vai ser sempre. Quando deixar de ser rebelde já não é mais rock and roll, vira música pop, sei lá, vira outra coisa, mas não é rock. O rock, em essência, é rebelde, né? Concordo inteiramente. E eu, assim, uma aposta minha, por favor, né? Eu acho que com tudo isso que a gente está se passando, vai vir uma geração nervosa de rock. Também acho isso. Esse momento aqui turbulento está sendo necessário porque está sendo, né, criada essa coisa nova que vai vir. Também acredito muito nisso. Agora, só vai ser diferente. Não vai ser a gente vendo no Faustão. Vai ter que correr atrás também. Mas que vai ter, vai. Vai. Como o pessoal lá nos Estados Unidos tem uma galera em Los Angeles, cara, que é só punk rock. E eles montaram um processo, uma cooperativa musical de punk rock. Eles mesmos produzem os discos dele, eles mesmos distribuem os discos deles, e eles mesmos têm a mídia deles, entendeu? Você tem o seu nicho televisivo na internet, tem mais uma rádio,
uma FM oficial mesmo, a concessão, né? Eu acho que o rock vai ser reinventado dessa forma. Não Também vai acho. precisar dessa grande mídia, né? E Porque essa grande mídia. Fala, pode falar, desculpa. o público existe, tem público, né? E essa grande mídia está em crise financeira também, diga-se de passagem. Por O isso que só Vini tá Silva, postando essas porcarias aí. exatamente, exatamente. O Vini Silva está perguntando para você: o único disco do Raul ao vivo é o ao vivo, o único exclusivo. Por que até hoje não teve vídeo também? Esse é um grande problema, assim, cara. A produção de vídeo, para quem trabalha com produção de vídeo, essas coisas, primeiro você tem que ter uma questão de qualidade. Segundo, você tem que saber todas as pessoas que estão envolvidas naquilo. Todos os músicos, pagar todos os direitos. E tudo isso é muito caro para um mercado que não tem mais DVD hoje. Não, É. o Denis Feijão, que fez o filme, documentário sobre o Festival de Saquarema, eu falei pro Denis, Denis, você não vai lançar isso em DVD? Ele falou, não, velho. Para que lançar em DVD? São produtos que não vendem. Ninguém compra mais DVD. Para Sim. uma grande empresa, não adianta ela lançar 1000 DVDs. Né? Os caras querem lançar na faixa de 5, 10 mil DVDs. Se ele lançar 1000 DVDs, provavelmente vai vender 800, vai encalhar 200. É uma questão puramente econômica por parte dos produtores. Né? Eu, por mim, lançaria. Pegaria um show da Praia da Gonzaga, todos os videoclipes que o Raul fez para a Rede Globo. Pô, isso daria um belíssimo DVD com essa tecnologia de hoje. Você restaura tudo isso. Eu vi um vídeo de Chuck Berry em preto e branco e conseguiram botar cor naquilo e colocar um som surround. Se ouve 5.1, que parece que o Chuck Berry está vivo na tua sala. Coloridão, assim, cara. E uma coisa lá da década de 50. Tecnologia tem, o que não tem é mercado. Não tem grana, ninguém quer mais investir nesse suporte, né? Hoje é tudo digital. Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que uma solução seria estreou um documentário maravilhoso daquele festival de Águas Claras da E década de 80. Eu acho que tem que ser por aí, lançado no streaming com uma grande empresa tipo Netflix, Amazon, algo desse tipo. Assim como o documentário de uma das minhas bandas favoritas é o Grateful Dead. sim, O óbvio. Grateful Dead, adoro, eles lançaram um documentário de 3 horas diretamente no streaming. Paga online que você vê. Eu acho que esse é o meio. A saída é essa. O É, colecionador, o fã, que eu sou colecionador desde garoto, tenho toneladas de discos, livros, revistas, blá, 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 blá. O colecionador, ele quer o físico. Ele não se contenta só com o virtual. Né? Esse é que é sim. o grande problema. Então, quer dizer, o cara tem que ser muito esperto, tem que saber manjar em tecnologia. E quando tiver no streaming, tenta copiar isso. Tem gente que consegue copiar, né? Sim. O Cauê Pastrello faz uma pergunta aqui que eu ia te fazer. O que você achou daquele documentário Início, Meio e Fim? O início, o fim e o meio. E-mail, do Walter Carvalho e do Denis Feijão, que o Denis foi o mesmo que fez aí o documentário sobre o Festival de Saquarema. Cara, pela proposta que foi colocada ali pela família do Raul, que queriam primeiro fazer um filme tipo do Jim Morrison, do The Doors, ou do Cazuza, né, com atores e tal, que em linguagem técnica de cinema chama-se filme de ficção. Não tem Uhum. nenhuma cena real, né? São só atores interpretando uma suposta situação que tem acontecido. A família colocou como ponto de partida para levar Raul para o cinema, primeiro um documentário. Primeiro um documentário com pessoas reais, com pessoas que viveram com Raul, com imagens do próprio Raul, tudo para trazer essa primeira informação. Foram vários diretores apontados para fazer o filme. Que diretor? E aí o Walter Carvalho, quer dizer, pegaram o Walter no susto, o Walter saiu da fotografia, o irmão dele também é uma família muito ligada nesse universo de fotos, de cinema. O irmão dele fez, acho que um filme sobre rock de Brasília, né, um documentário. Na mesma época em que o Walter fez o início, o fim e o meio. Eu acho que teve uns excessos ali, não precisava um documentário com 2 e tantas horas de duração para umas cenas que desnecessárias, eu acho, entendeu? Não vou citar cenas, mas faltou, por exemplo, o próprio Leno, faltou o Gerry Adriani no filme, Com certeza. faltaram algumas pessoas importantes no filme. E as mais importantes talvez tiveram pouca voz. Eu gravei 18 horas para o filme, foram 18 horas de gravação interna e externa,
Não que eu precisava aparecer muito, eu estou dentro de uma cronologia, eu entro no final da vida do Raul. Mas eu tive mais voz dentro desse filme que Opa, muitos outros. caiu. Opa, caiu até? Caiu. O celular ficou impressionado com a história. Realmente, eu tive muito mais tempo dentro do filme do que outras pessoas que poderiam ter mais tempo do que eu, o próprio Rick Ferreira. Se você piscar, Sim. você não vê o Rick. Sim. Entendeu? Zé Ramalho, enfim. Pessoas com mais tempo de história junto com o Raul, muito mais do que eu. Bom, enfim, isso é a ótica do diretor, né? Quem manda é o diretor, velho. E o diretor era o Walter Carvalho. Ele decidiu que ia ser daquele jeito. Ele nem me convidou para a edição. Ele falou, Silvio, eu não vou te chamar para a edição, senão vai ficar filme de fã. E eu estou fazendo um filme de cinema, não estou fazendo um filme de fã. Acho que está explicado. E assim, esses filmes de documentário, né? De um cara que foi muito grande, muito complicado, porque sempre vai esquecer alguma coisa. E eu amo o Jim Morrison, tá aqui o meu Jim Morrison. E eu vou te falar, cara, eu hoje, assim, eu sei bastante da biografia do The Doors. Hoje em dia eu já torço meu nariz pra aquele filme do... Caralho, qual o... Do Val Kilmer, diretor? lá. Não, sim, do Val Kilmer. O diretor eu esqueci, mas enfim. Esqueci. Não, não é Scorsese, não. Scorsese é do Rolling Stones. É outro. Oliver Stone. Oliver Stone, é isso. Eu hoje já torço um pouquinho em cima do meu nariz, mas é isso. É difícil agradar a todos. Impossível. É como os dos Beatles. Tem tantos filmes dos Beatles, dos Beatles. Assim, pra mim, é um negócio meio surreal. Quer dizer, eu não sou tão bitomaníaco assim, mas o pouco que eu conheço dos Beatles, quando eu vejo alguns filmes, algumas coisas que não teve vindo direto deles, essas coisas, essas produções terceiras, me parece um pouco viajandão, assim, também, né? Sei lá. Eu também acho. Teve uma pergunta aqui, não peguei o nome, mas fez uma pergunta bem interessante. Você acha que ainda tem manuscritos ou letras perdidas do Raul, inéditas? Eu tenho a porrada aqui. Eu tenho um monte, não só letras, como gravações também, fitas de rolo, fita cassete. Kika Seixas, aí no Rio. Você é do Rio, né? Só. Kika aí também tem um acervo muito bacana, com muitos textos inéditos do Raul. Somando o meu acervo, o acervo da Kika, a gente tem aí pelo menos uns 20 anos de trabalho, lançando coisas, entendeu? O Raul era como um Jimi Hendrix. Você vê o Jimi Hendrix morreu com 27 anos de idade e até hoje estão lançando coisas do Hendrix. Que o cara é verdade. Full time produzindo. O Raul era meio que assim, era uma cachoeira. O tempo todo criando, desde garotinho, velho. O baú que eu tenho do Raul aqui, eu tenho os textos do Raul com 8, 9 anos de idade. É uma coisa absurda. Esses caras não eram desse mundo. Com certeza não era. Não era desse mundo. Tem uma pergunta aqui interessante também. Pousada Recanto da Chapada. Silvio, fala um pouco da passagem do Raul pela Chapada da Diamantina, em Morro do Chapéu, Piritiba, junto com a Kika. E da canção Capinguiné, que ele conheceu lá. Pois foi nesse momento que eu entrei na história, né? Então eu ainda não estava com essa intimidade toda de viajar junto com eles e tal, enfim. Mas realmente, Raul tem registros aí na internet, né? Uma série de fotografias e tal. E o Raul conheceu um cara em Piritiba chamado Wilson Aragão, grande Wilson Aragão, gente boníssima, de uma simplicidade, um violeiro da melhor qualidade, um belo compositor. E essa música era do Wilson Aragão. O Raul ouviu a música, se encantou com a música e pediu parceria, né? A música, na verdade, é só do Wilson Aragão. O Raul, o que ele inventou uma ou duas palavras ali, mudou a ordem. Como é que ele fala? Ele fala umas coisas que nem existem. É que eu não sou do Nordeste, mas parece que é gatuaba, mangue, cajá existe, mas o Raul inventou. O Raul era o rei do neologismo. Ele adorava inventar coisas, palavras, né? Assim como adorava botar apelido em todo mundo que ele conhecia. E, enfim, é isso. Acho que não tem muito mais o que falar sobre, não. Você mesmo já falou que o Raul deixou muito manuscrito, muitas letras, muitas canções. Aí eu te faço uma pergunta. Infelizmente o Raul não vai estar aqui. Se um dia alguma gravadora, né, tiver interesse em lançar isso, infelizmente ele não vai estar aqui para gravar. Quem que você colocaria para gravar?
Cara, detalhe complicadíssimo, porque algumas dessas letras já foram passadas por Frejá, né? O Frejá super fã do Raul. O Sim. Frejá pegou, pergunte ao tio José. O Kid Vinil, o saudoso Kid Vinil, pegou uma versão inédita, o texto original de Como Vovó Já Dizia. Eu não sei, hoje eu ia selecionar a velha guarda do rock and roll e da música brasileira, né? Não tem gente nova, sei lá, cara, alguém, sei lá, do rap, talvez. Tem o pessoal do rap que eu gosto, assim, acho muito legal essa ação social, a coisa da poesia. Isso tem muito a ver com o Raul. O Raul certamente eu curti essa galera. Mas não tem assim de imediato, não sei. Não, mas é difícil mesmo. É bem difícil mesmo. Difícil. Raul tem, aqui mesmo a gente já falou e todo mundo aqui sabe, tem uma produção vasta pra caceta. É difícil até de catalogar. Mas vou fazer uma pergunta aqui. Se você tivesse que fazer uma listinha com as melhores canções lá do B do Raul, quais que você falaria assim de imediato? Primeira Loteria de Babilônia. Loteria de Babilônia é de 73, a versão que saiu na íntegra no álbum Fono 73. Essa seria a primeira. Outras músicas, Gary, pra mim já virou tudo lado A, sabe? 200 anos ouvindo a minha. Pra mim não tem mais negócio lado B, lado A. Eu pensei em Loteria de Babilônia porque pra mim ela continua sendo lado B, um som paralaio. Outra canção, um som paralaio. Doutor Pacheco. Sei lá, Na Rodoviária, que é um blues maravilhoso, sem pé nem cabeça. São tantas músicas. Assim, de primeira, assim, só se estiver valendo R$1.000. Teve algum espectador aqui que falou a Pix seria uma opção. Acho que para gravar uma ou duas, a Pix seria muito boa também. Eu gosto da Pix. A Pitty? Se a Pitty, eu acho que é a nossa. É a nova Rita Lee, né? Também Ainda acho. não tem o novo Raul Seixas, mas a Pitty, com certeza, ela vai ser a sucessora da Rita Lee. Concordo inteiramente. Rock and roll, atitude. O André Sampaio. Silvio, por favor, explica a dentadura postiça. Eu nunca entendi essa letra. Putz, vida. Me pedi. Cara, eu tenho um canal no YouTube que eu faço lá papos etíricos, eu tomo umas e fico contando histórias e tudo. Aí o pessoal vem pedir para eu explicar música. Eu acho que explicar uma música, você rouba, mesmo não entendimento. Vai ficar valendo a minha versão. Eu não acho bacana explicar música. Não acho bacana explicar música. Não curto. Eu posso dar uma geral, o que vai subir, o que vai cair, né, e tal, mas enfim. Usa a sua imaginação, acho mais prático. O próprio Raul gostava disso, de que as pessoas imaginassem, traduzissem a música de acordo com a sua própria realidade. Então, vou ficar devendo essa. Só pode acho que até pode falar. Dentadura postiça é ditadura postiça. Ele estava debaixo de uma ditadura, né? E o resto da música olha, vai imaginando. Interessante, eu nunca tinha me ligado nisso. Bacana. Gente, eu tô aqui com o Silvio Passos, o cara é figuraça, gente boníssima, punk anarquista, rock and roll das antigas, rock and roll de verdade, até a última gota de sangue. Silvio, cara, eu sempre quis fazer uma entrevista contigo, finalmente eu fiz, cara, muito obrigado mesmo. E, porra, no dia que eu for para São Paulo, vamos tomar umas, cara, pelo amor de Deus. Demorou. Vamos que vamos. Porra. Vou te dar de presente o disco da minha banda. Porra, por favor, cara. A tua coluna blues e rock. Minha banda só sabe fazer blues e rock. Incrível. Por favor, por favor. Silvio, você é muito querido aqui, tá todo mundo só elogios a você, te agradecendo aqui a participação. Eu nunca tive uma live aqui com tantas participações, com tanto engajamento. Obrigado mesmo de coração. Vou te fazer uma última pergunta, não uma pergunta, mas minha última participação aqui contigo. Sim. Se você tivesse que definir Raul Seixas em uma palavra, como é que você definiria? Uma única palavra? Uma, no máximo 3. Ah, bom. 3 palavras, rapaz. Meu melhor amigo. Maneiro pra caceta. A minha seria foda pra caralho. Foda pra caralho também é bom. Tive a convivência mais íntima, estreita com ele, né? Então, meu melhor amigo, sem sombra de dúvida.
Que legal, cara. Bom que você não é apenas fã, você também tem um carinho, assim, quase que de irmão, né, cara? Exatamente, exatamente isso. Silvio, meu amigo, muito obrigado aqui pela sua participação, irmão. Espero que você fique aí também acompanhando a Vou, nossa vou, live, vai ter muita gente legal. vou ficar Falou? acompanhando no final. Valeu, irmão. Obrigado, parabéns, foi bacana, foi gostoso bater esse papo contigo. E com a Manda o galera. material da sua banda, hein? Quero escutar. Quem? Manda o material da sua banda para escutar depois. Ah, mando sim, mando sim. Abraço. Obrigado. Até a próxima. Caramba, que papo sensacional nós tivemos aqui com o Silvio Passos. Eu nunca imaginei que eu fosse ter essa oportunidade de fazer esse papo ao vivo com ele. Caramba, muito legal. Que especial do Raul Seixas, gente. Isso tudo porque, para quem, estou vendo aqui muita gente que não sai coluna Blues Rock, por favor, sigam seus cretinos. Durante essa quarentena, como não está tendo futebol, eu estou fazendo mata-matas, né, de bandas, para dar aquela emoçãozinha, e o campeão sempre leva um especial como esse. Na primeira Copa das melhores bandas da história, levou o Led Zeppelin, já teve o especial Led Zeppelin, depois um especial só com bandas dos Estados Unidos, o Creedence levou e já ganhou o especial. Quarta passada fiz um especial Kraftwerk, porque um dos membros originais tinha morrido. E o Raul Seixas ganhou essa semana a Copa do Brasil. Ganhou a final do Barão Vermelho por votos de vocês. E ele chegou aqui nessa final. Gente, está chegando aqui quase 1 hora de transmissão. Vai acabar daqui a 1 minuto e meio, pelo que o Instagram está me falando. Eu vou encerrar essa live e já vou abrir outra. Por favor, retornem, porque esse especial está muito legal e vai ter muita gente boa. E após o último convidado oficial, eu vou abrir participação para quem quiser falar, contar uma experiência do Raul, o que Raul representa na sua vida, sua canção favorita, enfim. Estou voltando em 1 segundo e meio.